1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei, 3, 4 mit kaltem Bier, 5, 6, Podcast next, 7, 8, gut gemacht. 1, 2, bin dabei. Grüß Gott, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Aqui quem vos fala é o Tomás. E hoje a gente vai falar o relato de parto, né, Fernanda? Aliás, você vai falar o relato de parto, né, Fernanda? Sim, eu recebi muitas e muitas perguntas no Alemanha Cast pelo Instagram, pedindo para mim fazer o meu relato de parto. E hoje a gente vai estar gravando. Então, hoje é o segundo episódio aí da temporada Babycast, onde a gente tá falando aí como é que foi a gravidez, que nos trouxe o Benício, né? Então, hoje vamos ouvir o relato de parto, né? Mas antes de mais nada, eu queria falar para vocês que nós do Alemanha Cast estamos aqui na região de Stuttgart, no sul da Alemanha. E nosso podcast chega para vocês todas as sextas-feiras. Esse ano a gente tá publicando semanal aí, Fernanda, olha só, hein? E eu queria também pedir para vocês seguirem a gente aí no agregador de podcast que você tá ouvindo nossa linda voz nesse exato momento. Spotify, na Apple, clica no botão seguir. E também, se puder, deixar 5 estrelinhas na Apple lá para divulgar o nosso trabalho. Além disso, a gente tem um programa de padrinhos, né, que financiam e ajudam o nosso podcast aí a sair semanalmente. Além da contribuição, né, que pode ser feita através do PicPay, PayPal ou Catarse, né, é só acessar lá alemanhacast.com.br/apoie. Você também tem acesso ao nosso grupo fechado, onde a gente discute aí, a gente conversa com os padrinhos e a gente está escolhendo pautas lá, né? Então os padrinhos, além de receber os episódios antes dos demais ouvintes, ainda nos ajudam a definir os temas de gravação. Então, se você quiser ajudar o Alemanha Cast, é só acessar alemanhacast.com.br/apoie. Caso você tenha alguma sugestão, crítica ou comentário sobre os episódios, a gente tem o WhatsApp do Alemanha Cast. É só mandar uma mensagem para nós no número 49, né, que é o código da Alemanha, 160-9239-5641. Repetindo, 49-160-9239-5641. Ou ainda através do e-mail podcast@alemanhacast.com.br. Temos também nosso site, né, alemanhacast.com.br, onde a gente tem vários posts aí, várias coisas. A gente publica semanalmente posts sobre a Alemanha. Por exemplo, a gente publicou recentemente um post sobre cultura do silêncio. A Alemanha respeita muito o silêncio. Por exemplo, a gente também falou sobre o certificado de eficiência energética dos apartamentos. Enfim, toda semana sai algum post lá. Então, se você quiser, acessa alemanhacast.com.br. E também, já que você vai estar no site, se você assinar nossa newsletter, você vai receber um e-mail de confirmação de cadastro na newsletter. E nesse e-mail terá um link para o grupo do Stammtisch, que é o segundo grupo do Telegram que a gente tem, onde é para todos os ouvintes. Aí a galera que tá vindo para a Alemanha, o pessoal que tá aqui, sempre pergunta alguma coisa lá. E o pessoal tem ajudado bastante aí para responder as dúvidas, né? Muitas coisas a gente acaba não sabendo a resposta exata, mas sempre tem um seguidor ou ouvinte que sabe tudo aí e responde para nós. Também, se você ainda não sabe, a gente está fazendo upload dos episódios do Alemanha Cast no YouTube. Então, se você procurar por Alemanha Cast no YouTube, terá lá disponível todos os episódios do podcast. Ainda a gente não tem nenhum vídeo lá, o pessoal pediu pra gente fazer um canal e postar alguma coisa, mas a gente tá organizando aí, por enquanto, só o áudio dos podcasts mesmo. E também, por fim, mais no Telegram também, a gente tem um canal no Telegram, que é só você entrar no site lá, assinar, que você recebe as novidades todas, né? Então, quando sai post no site, quando sai episódio novo, você acaba recebendo a notificação aí no feed do Alemanha Cast no Telegram, beleza? Então, bora pra pauta, Fernanda? Sim. Hallo Leute, es ist der Babycast, die Alemanha Cast. Tá, Fernanda, conta pra nós aí, eu não preciso perguntar quem é você na fila do Biergarten, porque as pessoas já te conhecem, né? Pra quem não sabe, a gente é o casal Alemanha Cast e a gente teve um baby, o Benício, que nasceu em junho desse ano, né, de 2021. Se você estiver escutando esse programa no futuro, né, lembre-se que foi em 2021 que o Babycast nasceu, né? Então fala aí, Fernanda, como começou? Tudo começou com uma grande explosão? Como foi? O início de tudo, como começou o meu parto. Só lembrando que tudo que eu falar aqui é bem pessoal, é a minha opinião sobre o que aconteceu comigo. Outras pessoas podem ter outras opiniões, mas enfim. Desde da metade da minha gravidez, eu já sabia que o meu filho seria um bebezão, um bebê bem grande. Como o pai, né?
cada vez que eu ia no médico, eles falavam, o neném vai ser grande, o neném vai ser grande, vai ser grande. Enfim, eu comecei a ter contrações mais ou menos na 28ª semana de gravidez. E eles já começaram a acompanhar as contrações. Tanto que eu até fiquei uns dias, 2 semanas em casa, porque eu tinha muitas contrações, enfim. Contrações de treinamento, assim, né? Que Isso, de treinamento só, né? Nada sério, né? Isso, mas a contração que a barriga fica dura. São contrações sem dores. Apenas a barriga ficava dura que não tinha nem como caminhar. Mais dura que nem uma parede ficava, né? Isso. E daí teve um dia, eu acho que quando eu tava com 34 semanas de gestação, eu tive uma contração muito forte com dor. A gente acabou indo pro hospital. E no hospital eles viram que o meu neném tava com 3,5 kg, sendo que na mesma semana eu tinha ido no ginecologista, ele tinha 2,800. Enfim. Cresceu rápido, né, esse menino? Eles fizeram exames, tudo, e viram que seria um neném bem grande e marcaram consulta pra próxima semana pra ver se realmente aquele peso estava certo. Na próxima semana eu fui, ele já tinha aumentado, ele já tava com acho que 3,650. E daí o que eles falaram pra mim? Que eles iam marcar pra mim fazer uma indução. Por quê? Porque eles não tinham na 38ª, quando completasse 37 semanas, fazer indução, porque como era um bebê muito grande, eu não teria como esperar até a 39 ou 40 semanas, porque… Sendo que aqui espera às vezes até a 42, né? Isso. Então ele teria mais um mês, né? Já tava grande, Isso, né? E no final que eles crescem mais, né? Eles Claro. começam a ganhar mais peso. Então, no caso, você queria o parto normal, né? Isso, Daí… sempre foi a minha opção parto normal. Tanto que eu me preparei para ter parto normal, não li muito sobre cesárea. Sobre cesárea na Alemanha eu praticamente nem li. Eu tinha relato de pessoas que tiveram cesárea no Brasil e sempre foi bem tranquilo, assim, pelo que eu vi, o que as pessoas falavam. É uma cirurgia, né? Mas nem passou pela minha cabeça. Sempre foi parto normal. E no dia marcado, eu e o Tomás nos arrumamos, a gente avisou a família. Fiz a barba. A gente avisou a família que a gente iria estar indo pro hospital, sendo internada no sábado, para começar a fazer indução. A gente até tava tudo bloqueado na Alemanha ainda por causa do lockdown. E por sorte, acho que naquela semana os restaurantes tinham começado a reabrir. É verdade. E eu lembro que ainda na sexta-feira a gente saiu, a gente foi no restaurante. Foi o único restaurante que a gente foi desde outubro do ano passado, né? Desde outubro de 2020. A gente foi no restaurante, jantou. E todo mundo olhava pra minha barriga, perguntando: meu Deus, mas é muito grande. É gêmeos. Deu, não, é só um bebê. Enfim. Nem sabia como me comportar no restaurante, pra ser bem sincero. Viu o cara falar comigo, falei: oi? Sim. Você é um garçom? No dia que eles falaram pra mim, a gente acordou cedo, tomou banho, tomou um café. Tava um dia bonito, né? Tava um dia de sol, tava ensolarado. calorzinho já, né? Muito lindo. A gente já tava com a mala pronta e… A mala tava pronta fazia tempo já. A gente tirou uma foto, mandou pra família. E falamos, estamos indo para o hospital receber o Benício. Chegamos no hospital, o Tomás não podia entrar por causa do corona, né? Ele me deixou lá, ele me deu um beijo e disse boa sorte, enfim. E como é um processo de indução, a gente sabia que poderia demorar até uma semana. Pode demorar, não é um processo que tu chega lá, eles vão colocar um remédio em ti e você vai ter o neném. Não é uma cesárea que é a produção, né? Que vai lá e uma atrás da outra, né? Isso, daí eu fui pro hospital, eu entrei lá, entrei com a minha mala, mandaram deixar a mala ali do lado. Eles me colocaram pra fazer o CTG, pra ver os batimentos do neném, as minhas contrações. Daí quando eles acabaram isso, daí eles vieram falar pra mim que eu estava liberada, era pra mim voltar na segunda-feira, porque não tinha vaga na maternidade. Tá louco, né, cara? E até uma coisa bem engraçada, que no sábado que eu fui, naquela semana, tinha mudado a lua. Ah, é e verdade. eles falaram que tinha tantos bebês no hospital, que assim, fazia tempo que não tinha tantos bebês. Enfim, mas daí eu fiquei arrasada, né? Eu já comecei a chorar, fiquei, muito mal, porque eu tinha na minha cabeça que eu tava indo pro hospital naquele dia pra… Sim, dali 2, 3, 4 dias ter o bebê no colo. Isso, eu ia ter o bebê no colo. Enfim, não deu certo. Não deu certo. Daí né? o que eles falaram? Eles mandaram eu voltar na segunda-feira, que na segunda-feira eu ia começar o processo. E daí a gente foi pra casa. Tu ficou arrasada psicologicamente, eu fiquei né? muito Eu fiquei mal. bem triste, mas tu ficou… Porque sabe quando você vai pro hospital Você esperando que o teu mentaliza filho uma vai coisa, nascer? né? É. Enfim. Ali já foi o primeiro tapa na cara, dizendo que você não tem controle sobre nada na sua vida, né? Isso.
Daí a gente veio pra casa, no domingo a gente foi dar uma volta numa cidade aqui. Eu tava super bem, assim. Durante a minha gestação eu não fiquei inchada, não tive nenhum problema. Foi Na uma verdade, gestação só tranquila. quando deu aquelas contrações lá com dor, que daí o médico pediu pra você ficar mais em repouso, mas assim. senão eu caminhei todos Senão os você caminha dias. todo dia e tal, limpando a casa na última semana Limpando de gestação. janela. Limpando janela, subindo escada, tava bem, tava super bem. Enfim, daí a gente foi pra casa, foi passear no outro dia. E na segunda-feira de manhã, voltamos para o hospital. Eu daí, já tava com a expectativa baixa. eu Vai também. tá cheio esse hospital, porque se ontem, né, 2 dias antes tava cheio, eles não liberaram todo mundo, daí né? eu até falei pro Tomás, não, vamos se preparar, porque pode ser que eu vou ali e eles vão mandar embora. Mas não. Dessa vez eu cheguei lá, o Tomás me deixou, eu entrei com a mala, eles fizeram os exames, ultrassons, tudo, e falaram… Temos vaga. Deles pegaram, me deram o número do meu… Me levaram até o quarto que eu ia ficar. Quarto número 10. Isso, mostraram o meu quarto e falaram: daqui a meia hora você desce lá pra começar a tomar os remédios. Alô! Hoje eu quero te dar uma dica rápida. Eu quero te ensinar a falar 5 estabelecimentos importantes em alemão. Eu sou a Lud Fonseca, fundadora da escola de alemão que mais cresce no país. No Clube de Alemão, você aprende alemão do básico ao avançado, as aulas são sequenciais, ao vivo e gravadas. O importante é que se encaixe na sua rotina para que você possa assistir quando for melhor para você. Então, vamos aos 5 estabelecimentos importantes em alemão. O primeiro deles, a farmácia Apotheker. Apotheker. Depois nós temos o restaurante, e aqui a gente fala meio afrancesado, restaurant, restaurant, restaurant. Depois eu vou ter o supermercado, Supermarkt, Supermarkt. Uma loja, seja lá do que for, vai se chamar Geschäft, Geschäft. E um bar, eu digo Kneipe, o bar, Kneipe. Nächste Station, Universität. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Tá, e você desceu a escadaria pra iniciar os remédios aí. Isso. E aí? O processo de indução é… Como todo mundo sabe, o parto normal você tem as contrações sozinhas. Esse processo de parto induzido, você toma eles injetam remédios, tem algumas maneiras, né? Pra você começar a ativar as contrações e ter dilatação. É um parto normal, não natural, né? Isso, é um parto não natural. Enfim, daí a médica veio, eles fizeram ultrassom em mim, começaram a ver as contrações, tudo que eu já tava direto com contração. E eles aplicaram a primeira vez o remédio. Daí depois que eles aplicaram o remédio, eu tinha que, a cada 2, daí eu subia pro quarto, eles faziam o controle, eu subia pro quarto e a cada 2 horas eu descia novamente lá, apertava o interfone, falava que fiz o CTG e eles me levavam e ficavam vendo as contrações e se tinha alguma coisa de errado, se tava tudo certo, tudo mais, né? Os batimentos do neném. E assim foi indo. Eu fiquei na segunda-feira. E o detalhe, gente, eu tive muitas contrações. De não conseguir andar. Eu tinha contrações, depois que eles começaram a aplicar o remédio, eu tinha contrações 24 horas por dia. A noite toda. Eu não conseguia nem andar. Eu lembro que nessa época era somente 1 hora por dia de visita. E o Tomás, quando ele foi me visitar, ele nem acreditava. Eu nem conseguia caminhar, né? De como tava a minha barriga. E como a gente tá no processo de indução… Malhou demais, Fernando. Tava com a barriga durinha. É verdade, né? Um tanquinho. Um tanquinho, rapaz, pra barriga do choque. E daí, como é o processo que você tem que ativar, eles mandavam eu caminhar, subir escada, descer escada. Só que eu não conseguia fazer isso. Só que eu não conseguia. A única vez que eu conseguia subir e descer escada era quando o Tomás tava lá, porque eu me apoiava nele. Sim. Porque eu tava morrendo de medo. Tá, mas até de madrugada você ficou indo lá fazer a… Não. De madrugada não era cada 2 horas. Era até…
eu acho que eu fazia até as 8 horas da noite. E daí no outro dia, 7 horas da manhã, 6h30, 7 horas, começava novamente. Entendi, mas aí de noite você não conseguiu nem dormir, imagino, por causa da barriga dura. Não tinha como dormir. É assim, a minha barriga tava gigante. Todo mundo perguntava pra mim se era gêmeos no hospital. Até as outras grávidas perguntavam, é gêmeos? Já era um treinamento pra ficar sem dormir, né, Fernando? Isso. E eu lembro que nesse dia ainda a médica fez o ultrassom e ela disse assim, nossa, você vai ter um bebezão, ele vai ter mais ou menos 3.900, ele é bem grande. E até uma coisa interessante, que várias vezes eles perguntaram pra mim se eu queria fazer cesárea. Só que eu não tava entendendo por quê, sabe? Daí eu falei, não, parto normal, enfim. Daí eu dormi essa noite no hospital. De segunda pra terça, no caso. Isso, de segunda pra terça. Terça-feira começou novamente a indução. Mesma coisa, né? Isso, aplicar remédio, vai pra lá, daí dava algumas horas, aplicava o remédio novamente. E daí na terça-feira a médica viu que eu tava com 2% só de dilatação dela. Disse, nossa, é impressionante, porque o meu aparelho de contrações, ele tava no nível máximo. Mas mesmo antes da indução, né, quando você fez o exame na sua médica, eu lembro que eu vi lá o gráfico e tava no teto quase já o negócio, isso. né? As minhas contrações estavam no teto máximo. Ela disse que era impressionante. Contração e sem dilatação. Enfim, nisso eu passei o dia inteiro em exame e voltar pra cima, enfim, colocar remédio. Eu lembro que na terça-feira era mais ou menos umas 7 horas da noite que eu desci pra fazer o último controle. Quando eles foram fazer o controle, começou a apitar lá o aparelho CTG. Pip. Deu, meu Deus do céu. Daí começou a vir um monte de gente. E a gente consegue ver os batimentos. Eu vi que os batimentos do meu filho, do Benício, estavam em quase 200. Tinha acelerado muito. Daí nisso veio um monte de rebame lá. Enfermeiras chamaram o médico, né? Uhum. E até uma coisa interessante que quando alteraram, eles pegaram, colocaram floral num pano. E mandaram eu cheirar, tirar a máscara, eles jogaram a minha máscara longe e mandaram eu tomar água e ficar relaxada. Daí os batimentos dele foram diminuindo um pouco e aumentavam, diminuindo. Enfim, eu fiquei até quase meia-noite lá, eles não me liberaram antes. Quando a médica veio, ela chegou, ela sentou do meu lado, ela disse assim, a gente tá desde ontem de manhã aplicando remédio para indução. E eu já tinha lido sobre indução, que muitas vezes a indução pode ser prejudicial para o bebê e para a mãe, principalmente para o bebê. Pode fazer aumentar os batimentos cardíacos, tem vários problemas que podem dar. Uhum. Só que assim, a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. Ficou, a cabeça tava, né, ia ser um parto normal e tal. Isso. Daí, de repente, a médica veio, era uma médica muito querida que tava me atendendo, né? Ela veio, pegou a cadeira, ela já estava com um papel na mão, umas folhas. Ela disse assim, querida, a gente vai precisar fazer cesárea. E daí eu comecei a chorar. Eu fiquei desesperada, comecei a chorar, daí eu falei, não. Ela disse assim, os batimentos dele tá muito acelerado e ele é um bebê muito grande. A gente tá com medo que ele tenha muito mais que 3.800, 3.900. E sem contar que 2 dias com medicação e só tinha contrações, né? Isso, e eu fiquei sem dormir esses dias, assim, eu tava acabada. Porque eu já não conseguia fazer nada, ficava o dia todo. Enfim, daí eu comecei a chorar, liguei, daí eu pedi pra médica se ela podia falar com o meu marido em inglês. Porque por mais que o Tomás fale alemão e eu também, pra mim saber que eu entendi tudo corretamente o que ela falou. Ela ligou pro Tomás, eu ainda tava no Viva Voz, ainda escutei o Tomás perguntando, mas não tem como esperar mais um pouco? E a médica falou, não tem como esperar. Daí ele perguntou, quando vai ser a cesárea? Ela disse assim, amanhã à tarde. No caso, na quarta-feira à tarde, né? Isso era tipo na terça-feira, umas 19 horas, por aí, né? Ela me ligou, sim. Isso, daí falou no outro dia à tarde. Daí o Tomás, tá bom então, se não tem o que fazer, a minha esposa queria parto normal, eu também. Mas se não tem o que fazer, se tem risco, qualquer risco para o bebê ou para a Fernanda, com certeza a gente vai fazer uma cesárea, né? Até porque a maioria das pessoas que eu conheço fizeram cesárea, nunca deu nenhum problema. Enfim. Aí beleza, daí, né? Nesse dia eu fiquei até meia-noite lá fazendo o controle, porque por mais que eles estavam me dando floral e fazendo água, não sei o quê, ainda os batimentos do Benício estavam bem alterados. Enfim, saí de lá meia-noite e eles falaram pra mim assim, amanhã de manhã
às 6h30, 7h, você vem aqui pra gente fazer controle. Fui pro quarto, com bastante contração, liguei pro Tomás, fiquei chorando 1 hora, falando que eu não queria, enfim. E ele conversou comigo, difícil. falou que tem que estar preparado, o que importa é que eu e o bebê… Se é o melhor pra mamãe Se e é o pro melhor bebê, pra mamãe e pro bebê, não tem o que ser, falar, né? Mais uma lição que você não tem controle sobre as coisas, né? E daí essa noite, imagina se eu dormi, né? Eu só tava esperando no outro dia pra mim conseguir falar com o Tomás e falar… Enfim, essa noite, as minhas contrações ficaram mais fortes ainda, assim, era… Não tem como explicar como tava a minha barriga. Só pra galera se situar, isso foi dia 15 de junho de 2021. Isso. Um dia antes do nascimento. Um dia antes do nascimento. Daí eu fui pro quarto, enfim. E aguardando a cesárea para o próximo dia. Sim. No outro dia à tarde, né? Isso. Ok. Hallo Leute, ich bin Babycast. Alemanha Cast. Tá, daí chegou no outro dia 16/6/2021. Como é que foi? Acordou? Eu acordei… só o detalhe. Dormiu ou não dormiu? Eu não dormi, né? Só o detalhe que eles tinham falado pra mim não tomar água, nem café, nada. A partir da meia-noite, por causa que eu ia fazer a cesárea, tomar anestesia no outro dia, né? Claro. Daí eu acordei, entre aspas, né? Levantou, né? Levantei, fui pro banheiro, escovei o dente, não sei o quê. Daí eu pensei assim, eu vou tomar um banho quando eu voltar do quarto. Quando eu Sim. voltar lá de baixo, pra mim, quando for fazer a cesárea, tá de banho tomado. Porque eu sei que aqui na Alemanha, você não toma banho no mesmo dia da cesárea, toma um banho um dia depois, alguma coisa Uma vez assim. por ano, né? Enfim, daí eu fui, desci lá pra baixo, tipo, feliz. Eu mandei mensagem pro Tomás, até que quando eu acordei, que eu tava indo fazer o controle. Eu apertei o interfone lá, deles perguntaram quem era. Daí eu falei, não, é a Fernanda, eu preciso fazer o CTG. Fui lá, eles mandaram eu sentar. E uma coisa que eu achei estranha, porque assim, sempre que eu ia, eu era atendida na hora. Eu cheguei 6h30. E nesse dia, eles foram me atender bem. Eu fiquei esperando meia hora. Eu até fui no balcão e perguntei pra moça que tava lá na recepção. Esqueceram de mim? Eu até fui no balcão e perguntei pra moça que tava na recepção se eu não ia fazer, porque eu tinha visto outras grávidas entrando pras salinhas que eu sempre ficava. Dela assim, não, já vem, a enfermeira já vem, Daí eu fiquei ali, eu acho que eu tava com o celular, né, Tomás? Claro, né? Sim, eu tava com o celular, tinha mandado mensagem pro Tomás, que eu tava um tempão ali esperando, enfim. Daí nisso veio uma enfermeira, daí ela perguntou, Frau Batista? Daí eu falei, sim. Daí ela falou, vem comigo. Daí ela me levou pra uma sala diferente, assim. Daí eu pensei, nossa, me levaram pra uma sala diferente, que interessante pra fazer esse controle. Daí ela mandou eu sentar na maca, né? E mandou eu tirar a roupa. E colocar o avental, né? Daí eu achei estranho. Daí eu perguntei assim pra ela, mas vai fazer o controle? Dela, sim, já vou fazer o controle. Enfim, daí ela voltou, colocou na minha barriga, não sei o quê. Daí ela mandou… Ela perguntou se eu tinha um prendedor de cabelo pra prender o cabelo, né? Por causa da touca. Daí eu falei assim, pra prender o cabelo? Daí eu falei assim, não, eu tenho no quarto. Daí ela assim, ok. Enfim, daí fizeram o controle, né? Daí viram que as contrações estavam mais altas ainda. Provavelmente não tinha dilatação. A médica eles não olharam mais se eu tinha dilatação. Eu já ia fazer a cesárea mesmo, né? Isso, então. daí isso era 7 e pouquinho da manhã, acho que era umas 7h10. Daí ela perguntou assim pra mim, onde é que tá o teu marido? Deu, como assim o meu marido? Meu marido tá em casa? Ela assim, ele não vai acompanhar o parto? Tá, essa mulher tá de sacanagem, né? Eu disse assim, como assim acompanhar o parto? A médica ontem falou que é de tarde a cesárea. Não, querida, tua cesárea é às 8, daqui a meia hora? Onde é que tá o teu marido? Meu Deus, gente. Não, os caras também, né? Porque como eu falei com a médica, né? Você tinha falado com ela, E você ela tinha me falou falado que que era era de tarde. Ela me ligou, eu conversei com ela, falou que era de tarde. Beleza, né? Fui, pensei, vou descansar bem essa noite, né? Sim. Pra Tomar dar uma um café relaxada, reforçado. tomar um café reforçado, fritar um ovo e tal, porque o dia ia ser longo, né? Isso, Porque, ia né? ver o nascimento do teu Ia filho. ser um dia especial, né? Então, acordei tranquilo e tal, comecei… Cara, quando eu quebrei o ovo pra jogar na frigideira, tu me liga. Vem aqui! Desesperado. Larga tudo que tu Larga tá tudo que eu fazendo e falei, vem, como eles assim? vão fazer a Larga- cesárea. E eu, como assim e tal? Eu ainda, pelo menos, tinha separado umas roupas dos negócios pra levar no dia anterior, então a mochilinha tava pronta. Cara, eu arranquei uma fatia de pão do saquinho de pão, peguei a mochila e vazei, cara. Fui comendo pão no carro e cheguei lá e tal, na hora, assim. Já cheguei com o neném no colo quase, já. Daí o Tomás chegou, eu tava na sala antes de tomar anestesia, daí o Tomás chegou,
Eles mandaram... Perdidaço, né? Isso, eu vi que tu tava Deus. olhando pra tudo sem entender nada do que tava acontecendo. Meu Deus do céu. Daí o dela mandou o Tomás colocar uma roupa também, né? Por causa da cesárea, a calça, a Sim. roupa cirúrgica, assim. E daí eles falaram assim, não, ela vai tomar anestesia agora. Acho que foi assim, né, Tomás? Me deixaram lá no quarto sozinho. E aí te levaram pra outro lugar, né? Isso, Daí daí eu falei, daqui a pouco a gente chama. Isso. Daí eu fiquei lá, né? E passou tempo até ele te chamar? Passou. Eu acho que, sei lá, uma meia hora. Uma meia hora, né? É. Enfim, daí quando o Tomás chegou, eu falei, meu Deus do céu, Tomás, nosso neném vai nascer agora e a gente nem teve tempo de pensar, porque Sim. pra mim era tarde, eu nem tomei banho, isso que me incomodou. Eu falei, gente, eu não tomei banho, eu falei, não, mal penteei o cabelo, enfim. Daí eles me levaram pra outra sala, daí eu fui indo. Daí eu cheguei numa sala que é a sala de cesárea, gente. E essa sala, assim, sem brincadeira, devia ter umas 20 telinhas. É. Era várias telas, daí eu cheguei lá, eu tava muito assustada. Muito assustada porque eu não tava preparada pra aquilo. E eu mas sempre aí- tive medo de cesárea. Conta aí da anestesia, que demorou um pouco também, né? Isso, daí eu cheguei lá, daí eles A mandaram... anestesia eles deram na sala lá mesmo? Isso, daí eles tá. mandaram eu sentar na sala que ia ter o bebê, assim, né? E daí eles me mostraram a anestesia, me explicaram como era a anestesia, onde eles iam dar. E se eu tinha certeza que eu queria anestesia somente a hack, que é da barriga pra baixo. Porque eles queriam que eu tomasse anestesia geral. Não, os caras tão de sacanagem, mano. De todo, daí eu falei, não, eu quero ver o meu bebê nascer, é óbvio que eu quero essa, enfim. E daí eu tava tremendo muito, eu tava muito assustada, assim, porque pra mim foi uma coisa inesperada, eu tinha me preparado pra tarde. Enfim, daí eles foram tentar dar anestesia em mim. Mais e aí, uma coisa que você não tem controle na Isso. vida. E eles foram tentar dar anestesia em mim, e aí que começou Começou o baile, né? o baile. Eles não conseguiam dar anestesia na minha coluna porque eu tenho um problema esclerose, sei lá, alguma coisa na coluna. Eu só escutava eles falando isso. Tiveram que vir 6 pessoas pra me segurar. Tinha um médico lá que ele segurava na minha barriga, na frente, o outro segurava atrás. Ele falava, você não pode se mexer. Daí imagina o meu medo, porque eu sei que não pode mexer. Daí que dentro o teu subconsciente pensa, eu vou mexer alguma coisa e vai dar problema, sabe? Nem respirou, né? Isso, daí, depois de muito tempo, eles tentaram, eles fizeram massagem, apertavam a minha coluna, ficaram muito tempo, depois de um bom tempo eles deram, e eu acho que deu 5 minutos, eu comecei, daí eles começaram a apertar a minha perna pra ver se eu tava sentindo. Eu tava sentindo um pouco ainda, mas a anestesia tinha começado a pegar. E nisso, daí eles me deitaram, né? Pra trás, assim, colocaram soro, colocaram os batimentos cardíacos, não Padrão, sei o quê. né? Uhum. E daí colocaram aquela tela, aquele plástico azul pra mim não... Por causa Era tipo uma cortina. proteção, Era isso. tipo uma cortina, assim. tipo a cortina. E daí, gente, começou a vir um monte de gente atrás de mim. Daí eu falei assim, o meu marido. É, E- não, os caras isso, esqueceram de mim eles lá na sala. E esqueceram eu do lá, né, Tomás. cara? Não passava um tempo, cara, eu lá esperando. Esqueceram do Tomás. Não é esqueceram de mim, né? É, esqueceram de mim, cara. Daí eu falei assim, cadê o meu marido? Daí a enfermeira falou, meu Deus, o marido dela. Daí eles Vou foram lá lá buscar. chamar o Tomás. E como foi quando tu chegou, Tomás? Não, eu lá, o tempo infinito, né? O relógio não passava, chegou. Vai começar! Deu, então vamos, né? Daí tal. Daí já era pertinho, eu acho assim, né? Do Sim. lado, assim. E aí eu entrei meio assustado, assim, na sala cirúrgica lá. Sem brincadeira, eu não sei quantas pessoas tinham lá. Mas Umas devia ter 10. mais de 10, devia ter umas 15. Era muita Sim, era uma muita galera, uma galera. Aí eu entrei assim, todo mundo olhando pra mim. gente. Só tava esperando. Aí eu falei, Guten Tag. Na hora que eu falei Guten Tag, todo mundo respondeu Guten Tag, viraram pra você e começaram a trabalhar. Tipo, muito Isso. engraçado. Todo mundo só esperou eu entrar. E daí, tipo nem cheguei, nem falei contigo direito, já estavam lá. Yeah. Nada, tu nem teve tempo de falar comigo. E eu até lembro que eu Daí me pedi deram uma pra- cadeirinha, sentei do teu lado, daí eu falei, caraca. Eu até pedi pra enfermeira se podia tirar a minha máscara, porque a cirurgia, eu fiz outras cirurgias depois do meu parto. Eu sempre tenho que ser com máscara. Uhum. E essa ali, daí eu pedi se eu podia tirar a máscara, deles tiraram a minha máscara. É, mas tava bem gelado lá, e você também Tava frio, tava né? frio e tal, você já tava causando anestesia e tal, já tava meio tremendo e tal. E aí que começa o meu primeiro pesadelo, gente. Eu senti eles cortarem a minha barriga. Não é sentir de sentir... De saber que tem alguém mexendo. De saber que tem alguém mexendo, que nem quando a gente toma anestesia no dente, não. Eu senti cortar. Daí, quando eles começou com o bisturi, eu falei... Ai, tá doendo. Eu comecei a berrar. E eles falaram pra mim que era normal aquilo. Enfim, pra mim era normal até ter conversado com a minha irmã e ver que não era normal. Enfim, daí começou muita dor. Daí Sua irmã é eles... médica, Fernando? Não, ela não é médica. Mas fez- ela tem o poder de cura.
Tá, ela fez Enfim. 2 cesáreas, né? Por isso que ela sabe. Sim, porque ela teve 2 cesáreas, ela tem experiência. E daí, eu senti dor, daí eu falei, Tomás, tá doendo, dor. É normal, querida, é normal. Daí eu pensei, é normal então? Talvez todo Sei lá, mundo né? sentiu dor e nunca ninguém me falou pra mim não ficar com medo de ter parto. Enfim, e daí logo depois que cortaram, a gente escutou um chorinho. Ah, ele só deu uma resmungadinha bem de leve. Coisa assim, mais né? fofa do mundo. Foi pesada, né? É. E daí eu já nem senti mais dor nessa hora, porque daí eu só tava. Eu e o Tomás começamos a chorar. Daí eu falei, meu Deus, é o nosso neném, ele tá chorando, nosso neném, nosso. Enfim, daí eles só levaram ele pra pesar. Ela levou, né? Passou. Tu não conseguiu ver, né? Eu consegui ver. Ela tirou, daí ele deu um chorinho, ela só mostrou rapidinho, levou lá, pesou, passou um paninho e me deu ele no colo daí. Isso, deu pra mamãe, né? Ou ela deu pra ti, deu pra daí, mim. daí tu colocou em mim, você né? tava deitada lá e assim tava Sem meio as ruim, mãos, né? né? E tal. Daí tu colocou o Benício. E até uma coisa bem interessante que aconteceu nessa hora foi que eu e o Tomás. Eu vou me emocionar, vou começar a chorar. A gente começou a chorar. Eu e o Tomás estávamos muito emocionados. Eu tava chorando muito porque Querido. não tem como explicar. E eles deixaram eles ficar um tempão. E até a enfermeira. A médica, né? A médica, o olho dela encheu de lágrima vendo a gente chorando, assim. Daí o Tomás pediu pra eles tirarem uma foto. Eles tiraram uma foto e eles deixaram ele ficar Nossa, ficou um tempão lá, um né? tempão ali comigo, já na sala de parto. Enquanto eles estavam fechando ali, costurando, o Benício ficou ali um tempão comigo. Eles nem lembram, deve ter uns 15 minutos, sei lá. Não assim. sei, Eu sei acho que foi mais. Da hora que eu cheguei e sentei até eles tirarem, né? Foi rápido, né? Eu sei que a gente ficou muito mais tempo com ele no colo do que durante o processo, né? O que chamou atenção a médica, né? Na hora que eu peguei ele, ela olhou pra mim, olhou pra ele e falou: a gente não precisa fazer DNA, né? Ele fica todo bobo falando isso. Mas ele também é parecido comigo. Claro. Enfim. Daí ele ficou ali com a gente um tempão, Benício, coisa mais fofa do mundo, que a mamãe não pode nem pensar, que já chora. E daí depois de um tempo eles falaram, deram ele pro Tomás. Daí eu não posso falar porque eu não vi, mas eu sei que deles falaram assim, agora eles vão ter que finalizar aqui e a gente vai, depois tu vai encontrar o teu marido e o bebê na outra sala. Daí isso é você que tem que falar, Tomás. O que aconteceu? Daí a gente saiu e voltou pra aquele quarto que eu tava esperando lá, né? E com ele no colo, né, cara, caminhando no corredor, né? Pensa no medo, né? Carregando. Eles já te entregaram na Sim, hora? eu fui com ele no colo. Meu Deus. No braço, sim, fui até lá. Daí sentei lá no quarto até você chegar. E ele chorou? Não chorou. Ele tava com o olho bem fechado, assim, que tava claro e tal. Foi muito engraçado. Eu vi que ele tava se incomodando, né? Porque a luz, imagina, né? Ficou 9 meses no escuro ali, né, cara? E aí eu fui lá e baixei a persiana do quarto, com ele no colo, assim, enrolado numa toalhinha e tal. Aí eu fiz tipo como se fosse um capuz, Casulo. assim, sabe? Fechei um pouco o olho dele, assim. Tipo, cobri o olho dele pra não pegar tanta luz. Ele começou a abrir o olho, assim, bem devagar. Sabe quando tu acorda bem cansado, assim, que não consegue abrir o olho? Daí ele começou a abrir o olho, assim, e tal. Certo, não tava enxergando nada, mas enfim. E aí, pô, foi bem emocionante. Sim. Aí fiquei com ele ali um tempo, até tirei umas fotos ali, uma coisa mais linda. Daí logo em seguida você chegou, né? Daí eu cheguei lá, quando eu cheguei a enfermeira já colocou ele no meu peito direto e foi muito lindo que ele já pegou na hora. Ele foi instantâneo. Quando ela colocou em mim, ele já veio com a boquinha direto pra mamar, assim. Eu não imaginava que fosse assim. Daí eu falei assim pra enfermeira, nossa, daí eu falei, que sensação diferente. Dela assim, é o teu neném. É o teu neném. Ele tá com fome, Ele tá com fome, ele tem que se alimentar. E eles deixaram o Benício comigo e com o Tomás ali nessa sala durante um tempão também. Acho que umas 3 horas. Umas 3 horas. Porque eu lembro que eu fui almoçar, era quase 2 horas já da tarde. Isso. Ele ficou umas 3 horas comigo e com o Tomás ali na sala. Que eu tomei o café da manhã reforçado, né? Daí eu consegui ficar até sem comer. Ele ficou com a gente ali e o tempo todo em cima de mim, né, Tomás? Ele ficou. Sim. Ficou ali, querido. Ele ficou ali e não chorou também, nada. Não, nada. Tava bem, bem querido, assim. E a gente tava assim, meu Deus do céu, apaixonado por ele. Daí depois de umas 3, 4 horas… Daí me mandaram embora. Daí eles falaram pro Tomás que… Até tu subiu comigo no quarto, né? Sim, é porque no hospital a sala de partos é no térreo e você tava no primeiro andar, né? Daí te levaram pra eles cima. falaram assim, não, tu sobe com o neném, né? E eles me levaram pela maca, ou foi tudo junto? Eu não tenho a lembrança. Não, foi tudo junto, foi tudo pelo elevador. Isso é uma memória que eu não consigo ter. Também tava por causa da anestesiada. anestesia. Eu não consigo lembrar.
de eu sair dessa sala de espera até subir no quarto, eu não consigo lembrar. Não, depois a gente ficou lá quase umas 3 horas, eu imagino. E aí a gente subiu pelo elevador, foi até o quarto. Aí deixei lá, ajeitei alguma coisa, daí eu tive que sair pra comer. E daí logo de tarde eu voltei de novo, né? Isso. Logo de seguida eu voltei, né? Porque daí era visitação de tarde, né? Isso. E daí eu fiquei no quarto com o meu pequenininho lá. Querido. E ele com bastante fome sempre. E, uma mãe de primeira viagem, a gente nem sabe. Tá atrapalhado, né? A gente pode gravar uma Alemanha Cast sobre atrapalhadas dos papais de primeira viagem, né? Mas a gente nem sabia, eu nem sabia direito o que fazer, assim, sabe? Sim, normal, né? Mas não tem como explicar a emoção que a gente sentiu, assim. E até aí eu não tava sentindo nenhuma dor, não tava sentindo nada, porque tava anestesiada. Hallo Leute, es ist der Babycast. E daí, Fernanda, como é que foi depois? Quantos quilos nasceu? Qual foi? O Benício nasceu com 4,250 e 52 centímetros. Nasceu um bebezão. Eita, imagina, né? Se os caras ainda esperassem mais 3 semanas, tá louco? Meu Deus, ele ia nascer com 5 quilos. Ia nascer andando. Sim. Enfim, aí quantos dias você ficou no hospital? Eu fiquei 5 dias no hospital. Foi de quarta-feira, o dia que ele nasceu, até domingo, né? Domingo de manhã. Isso, até domingo eu ganhei alta. E pra mim, esses dias pós-parto ali, pra mim, foram dias que não foram fáceis no hospital. Eu vou dar o meu relato aqui pra vocês. Eu não tô falando mal do sistema de saúde. Do sistema de saúde, nada. Eu tô dando o meu relato de como eu fui atendida. Eu tive um atendimento bem ruim nesses dias. Até no primeiro dia que eu fiz a cesárea, na quarta-feira ainda, as enfermeiras lá me ajudavam, elas trocavam o Benício, vinham perguntar se tinha dor, elas ajudavam a colocar ele no peito, assim, tiravam. Elas chegaram a mostrar, trocar fralda, essas coisas, não? Se vira. Não tem segredo também, né? Não tem, isso. Mas mesmo porque assim, também uma dica ou outra é bom, né, no começo, né? Porque eu tava com a sonda também. Isso foi na quarta-feira. Daí na quinta-feira de manhã eles vieram, tiraram uma sonda, não sei o quê. Daí eles falaram assim, agora você tem que começar a caminhar mais, se movimentar mais. Só que eu tava com muita dor, gente, muita dor. E só um detalhe que o meu corte da cesárea é gigante, tá? Eu já tinha ouvido falar que o corte era grande, mas assim, é de ponta a ponta. Não tem como explicar. No Brasil é menor, né? O corte que eles fizeram em mim. Mas enfim, é uma cicatriz que vai ficar pra sempre. Era grande. Ah, sim. Enfim, daí elas não me atenderam bem ali. Daí eu pensei, nossa, deve ser porque tem muitas mamãezinhas aqui, né? Que nada, tava vazio o hospital. Nesse dia já tava vazio. E daí na quinta-feira eles tiraram e eles falaram bem assim: agora você pode tomar banho. Quando seu marido vem, ele fica com o neném e você vai tomar banho. Exatamente. Acreditam? Ninguém me ajudou a tomar banho. E eu nem conseguia andar direito, tava morrendo de dor, sem entender direito, enfim. O Tomás, daí nessa hora eu já tinha que pegar o neném sozinho do berço, dar de mamar, fazer arrotar. Trocar eu ainda não tinha trocado. Daí você veio à tarde, na quinta-feira, e você trocou a primeira vez. Tu não tinha trocado ainda? Não. Eu achei que tu tivesse trocado não, uma você vez. fez a primeira troca de papai e mamãe, você Deus foi o primeiro. Céu, amado. A gente tem até um vídeo gravado. Não vamos divulgar esse vídeo. Que demorou não sei quanto tempo pra trocar. Não, ele fez 3 vezes cocô enquanto eu trocava, né? Porque demorou. Querido. Daí o Tomás trocou ele. E daí, a partir dali, eu já comecei a trocar sozinho o Benício, né? Como era só 1 hora de visita, daí o Tomás ia, daí eu tinha que ficar sozinho. E do meu lado tinha até uma moça italiana. E ela tomou anestesia geral. Ela foi conhecer o filho dela 1 dia depois só, sabe? E a menina dela tinha nascido 1 dia antes do Benício. Daí a gente ficava conversando ali. Muito querida menina. E as enfermeiras, nada de ajudar. E uma coisa engraçada é que essa moça da Itália, ela chamava as enfermeiras direto. E daí, no final, ela já pediu pra mim apertar. Porque quando ela chamava, apertava pra elas virem, elas não viam mais. Ela só pegava no interfone. O que é agora? Enfim, ela falava que o neném chorava, o neném tinha isso, tinha aquilo, não sei o quê. Enfim. E daí, mãe e papai de primeira viagem tem muitas dúvidas, né? A gente teve um dia muito engraçado. A primeira vez que o Benício começou a soluçar, que eu chamei a enfermeira. Ela foi até meio estúpida com a gente. Ela disse assim, coloca no Google, se não sabe. Uau! Ela falou que bebês soluçam.
Tipo, mas como é que eu ia saber que um bebê soluçava? Eu tinha visto que soluçava na barriga, não fora da barriga. Isso, fora né? da barriga. Eu também não tinha visto. Depois Deve ter eu mamães aí, papai já mais experiente, rindo na nossa cara Isso. agora. Mas eu não sabia, Mas né? pra mim o soluço foi Pois é. uma coisa que me chamou a atenção. Sim, Eu não sabia. Pode ser que comeu, pode ser que tem frio, pode ser outras coisas, né? Hoje a gente sabe, né? Mas Isso. na época… Enfim, mas nos próximos… Eu fiquei mais 4 dias no hospital, né? Eu fiquei daí quinta, sexta, sábado, domingo de manhã eu ganhei alta. Mas esses outros dias também eu fui mal atendida. Eu tinha dor, elas falavam que era pra tomar água, eu tinha isso, elas falavam que era normal. Tudo normal, né? Ganso normal. Teve um dia que logo 2 dias depois do parto, o médico veio, que eu sentia dor no corte da cesárea ali, né? Principalmente quando caminhava. Daí ele falou que ia doer até 6 a 8 meses depois do parto. Nossa. Daí eu e a italiana olhamos uma pra outra. Meu Deus, imagina ficar doendo tanto tempo assim. Enfim, mas eu não tive uma boa experiência nesse hospital. Pra mim foi terrível o atendimento que eles tiveram comigo pós-parto. Eles deveriam ter um pouco mais de sentimento. Muitas vezes eu pedia ajuda pra enfermeira pra fazer alguma coisa porque tava com dor e elas falavam que o bebê era meu filho. Entendeu? Que elas não precisavam me ajudar. É teu filho, das vezes, dein Kind. Tipo, não é meu filho, é teu filho. A responsabilidade é tua, né? Isso. E daí, assim, quando o bebê nasce, às vezes ele chora, a gente não sabe por que tá chorando. Claro. Entendeu? E o meu leite também demorou uns 4, 5 dias pra descer. Primeiro era o colostro, daí, tipo, eu achava que eu não tinha leite. Daí elas ficavam… Todo mundo ficava pegando meu leite. Tem leite, tem leite, tem leite. Enfim, pra mim foi uma experiência não boa, tá? O pós-parto na Alemanha. Até o parto em si foi uma coisa estranha, assim. Nasceu, né? Nasceu, graças a Deus que nasceu. Ele é super saudável, é a alegria da nossa vida. Mas poderia ter sido um pouco melhor, eu também né, acho que poderia ter sido um pouco melhor. Eles poderiam ter tido um pouco mais de empatia, de entender que eu sou uma estrangeira, que eu não consigo entender tudo que eles falam. E uma coisa bem interessante também, que normalmente os enfermeiros que tratavam a pessoa mais estúpido eram alemães. Não eram estrangeiros, assim. Tiveram vários que me trataram mal, que eu pensei, gente… E como a gente tá… Como eu tinha acabado de ganhar o neném, eu não… A gente nem consegue se defender. Já tá sensível, né? Isso, você não consegue se defender. Se fosse agora, seria diferente, né? Tu já ia dar nos dedos e tal, mas assim, naquela situação… Eu não ia permitir que falassem aquelas coisas. Naquela situação… Falasse que é teu filho, sim, mas você tá aqui pra me ajudar, você é teu enfermeira. Trabalho, né? É o trabalho dela. Então, é difícil, né? Mas… Enfim, mas graças a Deus deu tudo certo. O Benício tá aqui, tá saudável. Outra coisa também. Tive vários problemas pós-parto. No domingo eu fui pra casa. Ok, Fernanda? Até uma coisa interessante, quando eles dão alta, eles fazem exame ginecológico e exame no bebê também. Tem né? Tem uns exames que são feitos lá, né? Tem um pediatra que faz as primeiras consultas no Benício. Daí primeiro eles levaram o Benício para fazer as consultas. Daí a gente até ganhou uma carteirinha dele, né? Pra onde constava tudo. E também eu passei no ginecologista. E o ginecologista falou tudo ok, 100%. Você está muito saudável. Eu falei, nossa, que bom. Vou para casa cuidar do meu filho. Vou para casa e ele até falou pra mim, a gente se vê no próximo filho. Saí de lá toda feliz, pensando, quando eu vou voltar pro hospital? Mal sabia eu da novela que seria. Mas aí são histórias para outros podcasts. Outro podcast. Mas esse é o meu relato de parto. Eu espero que as pessoas possam ajudar outras mamães. E até se eu puder dar um conselho para as pessoas quando vocês forem escolher um hospital para ter o filho de vocês, pesquisem bastante. Tentem conversar com outras mamães que tiveram filhos naquele hospital. Procurem na internet, onde for, para ter depoimentos de pessoas que tiveram lá. Por quê? Porque depois que eu tive o meu filho, eu fui procurar no Google, fui procurar outras coisas e várias pessoas tiveram as mesmas reclamações que a minha no parto, nesse mesmo hospital que eu tive. Se eu pudesse voltar ao tempo, eu jamais teria entrado nesse hospital. Mas enfim… Mas era pra acontecer. Você também teve a internação lá, a cirurgia no ano anterior, nesse mesmo lugar, e foi bom. Então, difícil, né? É bem difícil, mas eu jamais teria o meu filho novamente nesse hospital. Eu não indico pra ninguém. Se qualquer pessoa me perguntar o hospital que eu tive filho, eu vou falar o hospital. E eu vou falar que a pessoa não deveria ter filho ali. E só uma coisa bem interessante, que aqui na Alemanha existem vários e vários hospitais que têm certificados. E esse hospital, ele tem um certificado de amigo da mamãe e do bebê.
por ser referência na Alemanha em parto, em crianças que precisam de UTI. Enfim. Não foi legal. Não foi legal e não foi só comigo. Tiveram várias e várias pessoas que tiveram problemas bem parecidos com os meus. Então é isso, né? É isso. Se alguém ter qualquer dúvida, qualquer coisa, estou super aberta para responder. E se eu puder ajudar alguém também, estou aí. Então é isso, né? Valeu, até a próxima. Até a próxima. Tchau! Tchau! Este podcast foi editado por Play Áudios.